Boa noite, turma. Estão me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esperar mais um pouquinho, pessoal, a gente já começa. Érica, você vai oferecer uma ação para nós? Ai, gente, perdão. Ela estava vendo tudo aqui, viu? Ó, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que tomar cuidado para quando eu for no banheiro, não ir com a câmera ligada, hein? Olha, mas tá bom. Pelo amor de Deus, não vai com a câmera ligada, não, porque, nossa. Nem com a câmera, nem com o microfone, porque dá para ouvir tudo. Tá. Coragem. Duro que justo eu tinha que falar, hein, Érica? Ei, Carlos, falar nada pro Carlos, não, viu? Justo eu. Pessoalmente, né? Faz Mas parte. tá ótimo. Sueli, tá ouvindo aí, Sueli? Sim, estou ouvindo sim. Ah, então tá bom, Sueli. O café tá pronto aí? Hoje não tem café. Hoje não tem café, não, Sueli? Parando com o café. Ai, ai. Não tem, Bruno. O café está fazendo muito mal para mim. Entendi. Bom, vamos começar. Então, muito boa noite, turma 20/CDD03. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da semana para vocês, tá? Estamos em lockdown aí, a partir de sexta-feira está tudo aberto de novo. Meninada, olha só, não sei se a gente volta semana que vem presencial de novo, tá? Vamos esperar a escola decidir, ter o decreto aí do prefeito na quinta-feira, teve o decreto ontem, né? Vai sair o decreto aí, ver que se as escolas podem ou não funcionar. Isso aí a gente vai alertar vocês no grupo, tá bom? Então, no grupo, vocês vão ficar cientes se vocês podem ou não ir no curso, tá legal? Eu acho que vai poder, mas vamos ver se vai poder mesmo, tá bom? Fiquem de olho no grupo lá. Mais uma aulinha da semana para vocês. Hoje a gente vai começar livro novo. Olha ele aqui, ó. Atividades físicas e recreativas para vocês. Semana passada, eu passei para vocês um conteúdo que ficou, né, em haver lá, do livro de noções de enfermagem. Aí eu falei, meninada, tem mais uma aula só para me encerrar esse livro e eu vou decidir ao longo da semana se eu começo o livro novo ou eu ainda passo aquela aula, que é o capítulo 19, chamado Transferências. Eu estava dando uma boa lida nesse livro aqui e tem um capítulo que tem mais ou menos a ver. E como aquela aula lá, né, teria que ser prática, que transferência, sair da cama para a cadeira para a cama. Então eu falei, eu vou já começar o último livro do curso, esse aqui é o nosso último livro,
tá? E a gente põe essa aula prática aqui no meio dele, tá bom? Porque tem tudo a ver até com a aula de hoje. E aí é o seguinte, a gente está começando então o último livro do curso. Então a gente já passou profissão de cuidador, já passou saúde e seus cuidados, já passou noções de enfermagem. Vamos entrar agora nas atividades físicas e recreativas. É um módulo bem legal. É um livro aqui que eu estava dando uma olhada, bem interessante, tá? Por que eu estou falando que eu estava dando uma olhada? Porque eu ainda não dei nenhuma aula dessa. Vocês são a primeira turma de cuidador que eu tenho. Então eu estou estudando o livro e aplicando aquilo que o livro fala e um pouco mais de experiência que eu também tenho aí na área da saúde. Então, assim, vai ser um livro bacana da gente trabalhar. Então, assim, eu peço, né, para o pessoal aí que ainda não frequentou aula presencial, a gente está com a Érica, a Sueli, a Sônia, né, a Elaine, se puderem ir pelo menos uma vez, para a gente se conhecer, né, lá na escola. Mas, se não puder, também não tem problema, tá bom? Mas seria interessante, a gente está já na reta final do curso aí, para a gente poder aí, pelo menos, se conhecer, trocar umas ideias, né, trocar uns telefones para a gente armar churrasco, né? Essas coisas aí que a gente precisa fazer, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso nosso último livro do curso, a primeira aula do último livro do curso, ó. De novo para vocês aqui, ó. Atividades físicas e recreativas, tá? Essa capa aqui que vocês vão começar a estudar a partir de agora. Lembrando, tem formulário para responder, certo? Todo mundo respondendo o formulário para ganhar presença, certo? E qualquer dúvida, manda no bate-papo aí, ó, que o bate-papo tá aí para vocês fazerem perguntas, comentarem alguma coisa, darem ideias. Então pode dar ideia hoje na aula que eu vou falar aqui, que vai ser bem interessante. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui para vocês acompanharem junto comigo. Olha aí que bonitinho, ó, módulo novo, tela nova. Né? Toda vez que a gente muda o livro, eu mudo aqui o layout da tela de vocês. Então, a gente está entrando no módulo 4, o último módulo do curso de vocês, atividades físicas e recreativas. O capítulo 1 vai falar sobre noções de psicomotricidade. Ah, essa aula aqui ela é interessante, tá? Ela tem tudo a ver com o desenvolvimento da pessoa, tá? Com o paciente de vocês, pode ser um paciente idoso, pode ser uma criança. Então, noções de psicomotricidade. E no final dessa aula aqui, eu quero que vocês façam uma prática para mim, na casa de vocês, tá? Depois vocês vão fazer e mandar foto para mim. Lembra aqueles primeiros socorros que eu pedi naquela época? Então, agora vocês vão fazer de novo, só que através desse conteúdo aqui. Então, quem está com o livro aí, ó, página 11, né? Do livro Atividades Físicas e Recreativas, vocês vão aprender tudo que está nessa parte do livro aqui. Vamos aprender sobre os elementos psicomotores e exercícios de psicomotricidade. Vocês podem ver que eu estou falando psico toda vez, né? Psico tem a ver com a capacidade intelectual, a questão de pensamento, a parte psicológica da pessoa. Então, motricidade é unir a capacidade física com a psicológica, tá? E vocês vão ver que isso daqui é uma questão de desenvolvimento da pessoa, tá? Tudo que a gente faz, todos os gestos, as atividades, tudo que a gente faz praticamente no nosso corpo é comandado pelo psicológico. Tá? Então, pra vocês entenderem que tem uma relação ampla aí das duas coisas. Então, olha só. Quais são os fundamentos? Se vocês pegarem no livro aí, vocês vão ler isso aqui que eu escrevi na tela. Psicomotricidade estuda, né, como que o ser humano vai se comportar utilizando o seu corpo para interagir com as pessoas e o mundo à sua volta. Então, olha só, psico vem de psicológico, motricidade vem da questão motora do corpo, movimento, atividade, tudo isso. Então, é como que eu vou usar o meu corpo para interagir com as pessoas no mundo e as pessoas que estão à minha volta. Olha só, ela vai englobar o seguinte, a psicomotricidade, ela engloba a motricidade, que é a parte do movimento e locomoção. Então, o movimento que eu faço com o meu corpo, a locomoção que eu faço com o meu corpo, tá? Ela vai ligar também a cognição, que é o aprendizado. A gente aprende através também do nosso corpo a transmitir ali, por exemplo, informações. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Afetividade e desenvolvimento neurológico. Olha só, eu vou descompartilhar a tela e vou mostrar para vocês uma coisa. Todo mundo está me olhando aí. Tá? Olha como é que eu uso a minha parte psicomotora. Olha minhas mãos.
Então, vocês estão vendo que eu estou usando, tá, um conhecimento psicomotor para levar o conhecimento da mente e do corpo através desse conteúdo. Olha o que eu fiz com a minha mão. Eu estou usando o meu corpo, né, paralelo com o que eu estou falando, para vocês entenderem que é um domínio que a pessoa tem, através dos gestos do corpo, para expressar alguma coisa. Olha a minha fala. Eu estou falando porque eu estou raciocinando palavras, raciocinando conhecimentos e transmitindo em forma de palavra. Eu estou, né, usando uma parte motora, que é a minha fala. Os músculos da minha boca, da minha face. Beleza? Olha a minha mão. Eu estou representando para vocês com a minha mão a minha boca. Estou representando aqui a minha parte de pensamento, parte pensativa. A minha parte física. Isso que eu estou mostrando, eu estou usando o meu corpo para se comunicar. Tá? Isso é psicomotricidade. Tá? Usando o psicológico e o físico. Então, por exemplo, um professor, ele usa a questão psicomótrica dele direto. Tá? Então, isso é interessante vocês entenderem. Até mesmo uma pessoa palestrante, ela transmite aquilo através do corpo dela, não só através de palavras. Essa aula aqui ela tem muito a ver com aquela aula do capítulo 10 do primeiro livro, Profissão de Cuidador, que vocês aprenderam sobre comunicação. Lembra aquela aula que eu falei de comunicação? Que a pessoa ela não se comunica somente com palavras, mas também com gestos. Pois bem, então é tudo isso daqui. E isso é importante que o paciente e também o cuidador entendam, para que possa ser ali feito o quê? Uma comunicação. Tá? Vou passar aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo o que aqui? Vocês estão vendo crianças brincando. Essas crianças estão usando o raciocínio, a parte de cognição, de aprendizado delas, juntamente com a parte motora, locomovendo, elas estão correndo. Essas outras duas aí elas estão de braços dados, fazendo o quê? Um túnel, né, para as criancinhas passarem atrás, embaixo ali, né? E isso tudo é psicomotricidade, é trabalhar com o corpo. E vocês vão ver aqui que eu vou elencar alguns tópicos importantes para vocês aprenderem isso. Tá? É saber trabalhar com o corpo. E a gente automaticamente acaba perdendo isso ao longo do tempo, quando a gente vai ficando mais velho. Tá? Eu vou mostrar como daqui a pouquinho. Olha aqui. Isso aqui é uma oficina de desenho para idosos. É algo que vocês também podem usar. Olha como é que chama esse módulo que a gente está aprendendo. Atividades físicas e recreativas. Então, aqui vai dar várias ideias para vocês passarem para o paciente de vocês. Ideias, por exemplo, como essa. Isso é uma oficina de desenho. Tem lá uma imagem, tem lá alguns desenhos, temos lápis de cor aqui. E aí, essas pessoas aqui, ó, esses idosos, pode ser até criança também. O que acontece lá na pré-escola? A professora dá desenho para a criança pintar, não é? Isso é para estimular a questão psicomótrica dela. Então, olha só, está desenhando, está pintando os desenhos. Né? Ou desenhando, ou colorindo, independente. Estamos usando aqui psicomotricidade. Isso é uma oficina de desenho, que ajuda muito um paciente. Tá legal? Quais são os elementos psicomotores que nós temos? Existem aí inúmeras classificações. Aqui, eu vou falar para vocês, né, quais os principais conceitos. E vou explicar um por um para vocês entenderem. Certo? Está tudo no livro, capítulo 1, página 11, 12, 13, 14 do livro de vocês. Vocês podem ler mais a fundo, tá? Que eu vou explicar certinho, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. São 9 elementos. Eles estão aqui, tá? Esquema corporal, imagem corporal, tônus, coordenação global ou motricidade ampla, motricidade fina, organização espaço-temporal, ritmo, lateralidade e equilíbrio. Gente, por incrível que pareça, todos nós usamos isso aqui para viver, né? Para fazer as atividades que a gente estamos acostumados. Tá? Então, todos esses 9 aqui a gente usa o tempo todo. E a gente aprende isso com o tempo. E desaprende também quando vai ficando mais velho. Tá? Então, vamos entender uma por uma aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Esquema corporal. O que significa esquema corporal? Está em negrito aí na tela de vocês.
O indivíduo tem consciência do seu próprio corpo como meio de comunicação consigo mesmo, com os outros e com o meio em que vive. Olha só, o paciente, né, o indivíduo, tem consciência do seu próprio corpo como meio de comunicação. Essa imagem que esse senhor está representando aí, ó, ele está usando o corpo dele para se comunicar. Tá? Isso é um esquema corporal. Ele armou ali um esquema corporal, um desenho corporal. Ele está apontando para o lado esquerdo, onde que tem aqui a frase que a gente acabou de ler. Tá? É igual só falar para vocês assim, ó, apontar o dedo aqui na câmera e falar, leiam a página 12 para mim. Então, eu estou usando um esquema corporal. Estou falando olhando para a tela de vocês. É um esquema corporal. Um esquema corporal bem desenvolvido significa ter uma boa evolução na motricidade, das percepções espaciais e temporais, bem como a afetividade. Então, por exemplo, se eu chego na sala e abro os braços assim para vocês, eu estou querendo significar o quê? Eu quero dar um abraço, estou acolhendo. É uma relação de afetividade. Tá? Se eu falo assim, pessoal, e levanta a mão, né? Olha a minha mão, ó. Todo mundo, mão para cima aí. Quer dizer, vamos levantar da cadeira. Olha eu fazendo um gesto com a minha mão para vocês levantarem da cadeira. Tá? Isso é esquema corporal. É eu trabalhar com o meu corpo, não só com a minha fala. E muitas vezes os pacientes que vocês estão trabalhando vão expressar corporalmente o que eles estão querendo dizer. Isso é psicomotricidade. Tá bom? Imagem corporal é quando a gente consegue perceber o nosso próprio corpo. Quando nós vemos e percebemos o nosso próprio corpo. Olha só, um exemplo. Uma criança que por volta de 6 a 8 anos começa a se reconhecer no espelho e entender a sua imagem que está sendo refletida. Olha esse menino aí. Ele está olhando no espelho, ele tem 6 anos de idade. Então ele está mostrando o braço dele no espelho e está vendo que ele está ficando forte. É uma percepção. Tá? É como que a gente percebe o nosso próprio corpo. Nossa, estou engordando. Nossa, eu estou muito magro. Nossa, mas eu estou crescendo, hein? É uma percepção. Isso é uma imagem corporal. É quando a gente percebe a gente mesmo. Tá? Tem pessoas que não percebem isso. Por exemplo, tem pessoa que come, está engordando e não está percebendo que está engordando. Está visível, mas ela não percebe. Tá? Ela não consegue identificar aquilo como que ela está engordando. Isso é uma imagem corporal. Tem tudo a ver com a psicomotricidade também. Tá? Para perceber que eu preciso emagrecer, por exemplo. Olha esse menino. Ele está percebendo que ele está criando músculo. Né? Nossa, está aparecendo rugas na minha pele. Então ela tem percepção de si mesmo. Tá? Isso aqui também é psicomotricidade. Interessante isso aqui, né? Olha o tônus. Tônus se refere a massa muscular e fisiologia muscular. Fisiologia é o estudo do funcionamento. Os nossos músculos nos dão o quê? Movimento. Tá? Vamos ler o que está em negrito aí. É a tensão fisiológica dos músculos que garante equilíbrio, coordenação e postura do corpo. Vocês estão sentados me olhando e me ouvindo. Então vocês estão com o tônus muscular adeptos a estarem sentados me ouvindo. Às vezes, vocês vão pegar o celular e vão lá na cozinha pegar um copo d'água. Então, vocês ficaram o quê? Eretos, ficaram em pé, foram caminhando até a cozinha, foram abrir a geladeira ou pegar ali uma água da torneira, pegaram um copo, colocaram água e beberam. Vocês estão aqui fazendo o quê? A fisiologia muscular. Vocês deram um movimento para o corpo de vocês fazer tudo isso. Tá? Então, é quando a gente consegue dominar o nosso corpo nos nossos movimentos. Tá? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. A síndrome de Down, vocês estão tendo uma menininha com síndrome de Down aí. Ela causa um problema muscular chamado hipotonia. O que é hipotonia? É uma tonicidade menor que a normal no corpo. O que é a tonicidade? A massa muscular. A capacidade do músculo fazer um movimento, realizar um movimento. Tá? Então, a hipotonia é quando eu tenho pouca capacidade do meu músculo realizar um movimento que eu desejo. Então, olha só. Um exemplo aqui. Quem tem síndrome de Down tem hipotonia. Aumenta muito a flexibilidade. Só que diminui o equilíbrio.
dessa pessoa. A postura e coordenação motora. Então, por exemplo, essa menininha aqui, ó, né? Ela pode estar batendo palma. Ah, olha aqui, eu estou batendo palma. Só que ela não equilibra muito bem, ela pode cair fácil, né? Porque o tônus muscular dela não ajuda. Ela pode ficar, por exemplo, numa cadeira de roda, ela pode não ter nenhum problema que incapacita ela a andar, assim, por exemplo, na questão do sistema nervoso. Ela não sofreu nenhum trauma medular, mas os músculos dela não a possibilitam de poder andar. Então ela tem ela tem um tônus muscular menor. Então ela tem hipotonia, que a gente fala. Pessoas idosas acamadas, elas podem não conseguir levantar da cama por falta de força, falta de coordenação muscular. Porque o tônus muscular dela não ajuda mais. Pessoas idosas tendem a diminuir, né, a massa corporal. Então, nesse caso, a tonificação muscular. Tá? Então, é interessante entender isso, porque também tem a ver com a psicomotricidade. Ela quer realizar uma tarefa, ela quer realizar um movimento, mas não consegue. Tá? Então, tônus tem a ver com a questão de psicomotricidade. Legal? Quem tiver dúvida, meninada, manda aqui no bate-papo que eu respondo. Coordenação global ou motricidade ampla. Aqui é uma ação simultânea dos meus músculos perante movimentos voluntários. A pessoa está caminhando. Ela está usando um grupo de músculos da perna, juntamente com um grupo de músculos dos braços, membros inferiores e superiores, para poder caminhar. Olha aí, um exemplo é quando estamos andando, onde nossos membros superiores e inferiores vão se alternando de maneira coordenada. É quando a gente faz um tipo de procedimento, né, um tipo de exercício, um tipo de atividade, em que é coordenada. A nossa motricidade, que é a parte motora, está coordenada e é de forma ampla. Uma caminhada é uma motricidade ampla. Você usa praticamente quase o corpo inteiro. Você precisa, para caminhar, ficar em pé, obviamente. Alternar os passos. Ao mesmo tempo, alternar o movimento dos braços. Até quando você anda, seus braços também se movimentam para te dar o que ali? Né? Uma coordenação no seu corpo global. É igual um avião. Ele precisa de duas asas. Se uma asa, vamos supor, quebra, ele não voa, ele vai cair. Então, é uma coordenação global. Tá? Mesma coisa no nosso corpo. Então, olha só, o paciente ele pode perder essa coordenação, ele pode perder essa motricidade ampla, de acordo com algum problema ou o próprio envelhecimento. Isso também é psicomotricidade. Tá? Eu tenho aqui uma mais aprofundada ainda, que é a motricidade fina. O que é a motricidade fina? É quando eu faço movimentos de forma coordenada usando pequenos grupos musculares de extremidade. Por exemplo, escrever. Quando você escreve, você está sentado, parado, em cima de uma cadeira numa mesa. Você praticamente não está movendo o seu corpo, você está movendo apenas a sua mão. E a sua mão precisa ser muito bem coordenada para que você possa escrever uma palavra. Isso vocês aprendem lá na escola, lá na escolinha. A fazer o A, a fazer o B. Então isso também é você está aprendendo psicologicamente a fazer um movimento físico, por isso que é psicomotricidade, tá? Onde aquilo vai te dar uma motricidade fina. Eu vou recortar um pedaço de papel. Eu vou passar, por exemplo, uma linha num alfinete, né, numa agulha. Eu vou desenhar. Estou usando motricidade fina. Um pequeno grupo de músculos que está ali, né, me ensinando a fazer um desenho ou uma palavra. Isso é gravado no seu psicológico e nunca mais você esquece. Só que as pessoas, elas podem até saber escrever, mas elas não vão conseguir pela parte motora do corpo, tá? Porque aí a motricidade fina, ela acaba ficando prejudicada. Pessoa idosa, por exemplo, ela pode saber escrever, mas ela não vai conseguir por conta do seu, né, estímulo ali físico da mão, que não consegue mais fazer ali a palavra do jeito que ela aprendeu lá atrás. Tá vendo que aqui é ampla, ó, o caminhar, eu estou usando o corpo inteiro. E aqui é fina, onde é escrever. Então é um detalhe que eu estou fazendo. Entenderam? A Crenilza agora que lembrou da aula, Crenilza, eu vou falar nada, né? Sabe que toda quarta, 8 horas tem aula e agora, quase 9 horas, né, que percebeu aqui. Eu te falar. Não tem problema não, Crenilza, fica à vontade.
eu só marcar seu nome aqui. Senão eu esqueço. Tem que passar... Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Cremilza. Entenderam aqui a motricidade fina? Muito bem. Organização espaço-temporal. Aqui é quando o indivíduo começa a perceber tudo aquilo que está no seu espaço-tempo. O que é espaço-tempo? Olha só, é a percepção do indivíduo com o lugar ocupado pelo corpo. Noção de o que é perto e longe. A pessoa pode perder essa noção, através da visão, por exemplo. Em cima ou embaixo, dentro, fora ou ao lado. Então é uma noção de espaço. Capacidade de andar, correr, acelerar e parar. Está andando rápido demais, está andando devagar demais, agora estou correndo, agora estou parado. Tá? Então isso também é uma capacidade de espaço. Saber o antes, o durante, o depois. O dia, a hora, o minuto. Então aí é uma capacidade temporal. Por exemplo, estou dando aula para vocês. Acabei de brincar com a Crenilza agora que ela entrou atrasada. Tá? Então, ou seja, ela soube da aula, mas esqueceu. Mas ela entende que tem uma aula. Eu sei que daqui, por exemplo, 20 minutos, 10 minutos acaba a minha aula. Então, eu tenho uma percepção do meu tempo. Eu estou dando aula num quarto aqui no meu apartamento. Então, esse quarto está com a janela, né, fechada, porque senão pode vir ruído externo. A porta aqui de frente está fechada para a sala, onde a Milena está ali dentro com o cachorro. Então, se eu abrir essa porta, vai fazer barulho, o cachorro pode vir aqui atrapalhar a aula. Então, eu tenho noção do meu espaço. Eu preciso dar aula para vocês num ambiente tranquilo, calmo, quieto, tá? Para vocês me entenderem. Isso é psicomotricidade também, tá? Tudo isso, gente, interfere na qualidade de vida do paciente. Porque se ele perde, por exemplo, a capacidade de andar, se ele perde a capacidade de saber o que está acontecendo, se ele perde a capacidade, por exemplo, de escrever, ele perde a capacidade, por exemplo, de usar o corpo para expressar algum sentimento. Isso pode dificultar o trabalho de vocês. E qual que é a função do cuidador? A função é estimular esses tipos de psicomotricidade. Tá? Por isso que vem aqui essa parte da aula para vocês entenderem. Não acabou ainda, tá? Ritmo. O que é o ritmo? Né? A Lili aí, ó, a nossa aluna, ela adora dançar. Ela fala pra gente que ela adora dançar. Para dançar, você tem que ter um ritmo. E o ritmo nada mais é que a organização do espaço do indivíduo consiste na repetição de um ato motor. Consiste na repetição de um ato motor. Quando eu danço, quando eu pulo, eu estou repetindo um ato. Isso eu tenho gravado na mente. Olha só essa foto. Estão dançando tango, que é uma dança argentina muito bonita. Né? Tem que ter o quê? Tem que ter uma percepção do espaço, igual eu falei agora há pouco, a percepção do espaço, a percepção do tempo, o tempo de cada passo, o tempo de cada girada do corpo. Tá? Só que isso é sincronizado. Então, como isso está sincronizado, eu estou repetindo, eu estou dentro de um ritmo. Tá? O coração de vocês bate porque tem um ritmo cardíaco. Ele não bate uma hora, depois bate mais, bate menos. Ele tem que ter um ritmo cardíaco para poder nutrir, né, todo o corpo de vocês de sangue. Então, ritmo é a repetição de um ato motor. Beleza? Pular corda tem que ter ritmo. Se eu não tenho ritmo, eu não consigo pensar, ó, pula, 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 mais ou menos a cada meio segundo. Tá? Então, ritmo é a organização, né, do espaço-tempo do indivíduo de forma repetitiva. Lateralidade é quando eu uso o meu corpo através dos meus lados, da minha lateral, para fazer alguma coisa. Por exemplo, esse moço aí está empurrando alguma coisa com o lado esquerdo dele. Esquerdo ou direito? Eu não sei, eu sou horrível de orientação. Mas vamos supor, eu vou empurrar um móvel, eu vou usar o meu lado do corpo. Então, eu estou usando a lateralidade do meu corpo. Isso aqui é uma coisa um pouco meio insignificante, mas está no livro, tá? Só para vocês entenderem. Tem gente, por exemplo, que, como é que eu posso dizer, no ambiente de trabalho de vocês, um paciente, por exemplo, que sempre vira e fica de lado, ele não gosta de ficar, por exemplo, como é que fala? Que eu ensinei vocês aquela vez, decúbito ventral ou dorsal, né, de barriga ou de costas, ele gosta de ficar de lado.
Só que aí você tem que saber virar ele, então nesse caso, né, saber usar a lateralidade dele também. Né, um paciente que está com o braço esquerdo quebrado, ele não pode nunca fazer força no braço esquerdo, tem que sempre apoiar no braço direito. Isso é lateralidade. E equilíbrio. Equilíbrio é quando eu consigo me manter numa base, consigo me manter, né, parado ou fazendo algum movimento em conjunto com alguns músculos. Então, por exemplo, andar de bicicleta, você precisa ter equilíbrio. Para você ter equilíbrio, você joga mais o peso para um lado, joga menos o peso para o outro, pedala de um lado, pedala do outro, tenta ficar em equilíbrio. Então, você está trabalhando grupos musculares independentes de vocês. Um lado do corpo está tendo um pouco mais de sobrecarga, outro não, para você se equilibrar. Tá? Tem dois tipos de equilíbrio, o dinâmico e o estático. O dinâmico é quando você está, né, andando de bicicleta, por exemplo, andando em cima de uma corda. Você tem que ter um equilíbrio dinâmico, usar o seu corpo. E o equilíbrio estático, sentar de forma ereta. Eu estou sentado agora. A minha cadeira ela não tem apoio aqui do lado. Eu posso estar sentado num banquinho. Mas por que eu tenho equilíbrio? Porque eu não deixo o meu corpo, né, cair para os lados. Eu mantenho um equilíbrio estático. Se eu for andar de bicicleta, então eu tenho que saber, tem um equilíbrio, eu tenho que jogar um pouco mais o peso do corpo para um lado, eu tenho que saber que se eu jogar o peso para o outro, eu posso, né, cair, perder o equilíbrio. Então, equilíbrio é a capacidade de se manter numa base de sustentação. Muitos pacientes perdem equilíbrio. Tá? Isso também é psicomotricidade. Beleza? Alguns exercícios para vocês estimularem isso no paciente. Eu quero que vocês possam fazer para mim e mandar foto. Os exemplos que eu dar aqui, se vocês quiserem fazer em casa e me mandar foto, beleza. Se tiver algum outro exemplo, manda também. Tá bom? Olha só. Recortar figurinhas utilizando a mão, sem tesoura. Eu quero que, por exemplo, vocês recortem para mim num pedaço de papel uma estrela. Mas eu não quero que vocês usem tesoura. Quero que vocês cortem com a mão. Isso é motricidade fina. É eu saber, né, trabalhar com a minha mão, rasgando um pedaço de papel, formando uma estrela. Isso é uma atividade que vocês podem fazer com o paciente de vocês. Ou até mesmo usar tesoura, né? Recortando pedaços de papel colorido e fazer colagens. Então, eu estou ali usando a minha capacidade, né, cognitiva de aprendizado. Eu vou recortar um pedaço de papel, eu vou pegar uma cola, eu vou colar em cima de outro pedaço de papel, vou transformar aquilo num rostinho de um cachorro, por exemplo. Isso é motricidade fina. Tá? Jogar água de um recipiente para o outro. Então, uma garrafinha de água, você dá para uma pessoa idosa, joga todo o conteúdo na outra garrafa. Beleza, jogou, não caiu nada. Faz de novo. Isso você está gerando no paciente atenção. Você está gerando no paciente concentração, tá? E também a motricidade fina, para não deixar cair aquela água. Tá? Jogo de pescaria. Sabe festinha junina, que tem esse joguinho aqui de pescaria? Então você está com a varinha bem atenta ali, ó, pegar aquele ganchinho daquele peixinho amarelo. Então tem que entrar bem naquele círculo ali, ó, e pum, pescar. Você tem que ter uma motricidade aqui. Motricidade fina. Tá? Isso aqui eu estou falando tudo de motricidade fina, que é o que mais os idosos perdem ao longo do tempo. Passar grãos de um copo para o outro com os dedos. É pescar ali, né, com pinça. Pinça, eu falo os dedos, né? Juntar o dedão com o indicador. Pegar um feijão, colocar num copinho. Ou se não, misturar bolinhas coloridas. Ó, pega a vermelha, aí você vai achar a vermelha e colocar no copo. Tirar todas as vermelhas, tirar todas as amarelas, todas as azuis. Isso é exercício, gente. É atividade recreativa. Tá? Isso é interessante para desenvolver a capacidade do paciente. Abrir e fechar zíper. Ou abotoar e desabotoar roupas. Pega uma camisa e fala assim lá para a senhora que você cuida, uma criança. Ó, abotou tudo, desabotou agora. Isso é motricidade fina, tá? É capacidade de você, né, fazer exercícios. Isso é muito legal. Abrir e fechar potes com rosca. Sabe pote com rosca? Não vai apertar muito, né? Então você vai abrir, vai desrosquear, depois você vai fechar de novo. Tem tampa que às vezes trava, né? Você está rosqueando, trava. E aí você tem que abrir de novo, pôr de novo certinho lá, ir rosqueando. Abrir e fechar cadeado. Então você tem que mirar bem lá, né, na parte da chave do cadeado, abrir o cadeado. Isso, gente, é noção de psicomotricidade. Isso aqui os lares de idosos fazem. Isso daqui, os pacientes precisam que vocês façam exercícios assim com eles. Tá? Isso é muito interessante vocês fazerem. E é muito interessante que eu quero que vocês façam em casa e mandem para mim. Vamos falar de espaço-tempo, ó. O equilíbrio, por exemplo. Ficar parado se equilibrando em um dos pés. Vocês já pararam para se equilibrar em um dos pés só?
É fácil, com o olho aberto é fácil. Agora fecha o olho para você ver. Você começa a perder o equilíbrio, porque a sua visão auxilia no seu equilíbrio. Faça o teste na sua casa. Fica num pé só, de olho aberto. Depois fecha o olho. Você vai começar a perder o equilíbrio. Porque você precisa da sua visão para se equilibrar. Tá? Isso é muito bacana de entender. Aqui já é um exercício de equilíbrio. Olha esse outro aqui, ó. Pular com os pés em linha reta e depois numa linha curva ou numa linha zigue-zague. Criança, quando está aprendendo a andar. Idoso. Olha aí, ó. Anda com os pezinhos em cima da linha. Aí ele vai andar. Agora você vai andar em zigue-zague. Beleza. Depois, se for uma criança um pouquinho mais esperta, tentar pular com um pé só em cima da linha. Sabe a amarelinha? Quem já jogou amarelinha aí? Né? Vamos fazer isso na escola quando voltar presencialmente, viu? Então, são atividades recreativas para crianças, idosos, tá? Tudo isso aqui tem a ver com psicomotricidade. Ó, quicar bola no chão. 2 pessoas, uma bola. Quica no chão, ela vai pular, a outra tem que pegar. Isso também ajuda na questão motora da pessoa. Ou jogar a bola na parede e voltar na mão dela. Lembra a bolinha que eu brinquei com vocês no primeiro dia de aula? Então, tá? Isso aqui é noção de psicomotricidade. É interessante entender isso daqui, tá? Para o seu paciente. Muito bem. Nossa, falei demais. Olha a Simone aí, Simone chegou. Simone. Tudo bem, Simone? Deus. Tudo jóia, graças a Deus também. Eu também cheguei atrasada na Ei, aula. Simone, aí, ó, vocês estão perdendo espaço-tempo vocês, hein? Ei, alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Pode ligar o microfone e perguntar, falar alguma coisa aí, da aulinha de agora. O Bruno, meu pai tá perdendo. Ele às vezes não consegue ficar em pé. Tá perdendo equilíbrio? O equilíbrio. Equilíbrio. Aí, ô Simone, interessante para você ajudar nisso, é assim, ó, você pegar ele pelo braço, né, de frente e falar, vem, pai, vamos andando aqui, ó. Você pega uma fita adesiva, igual eu mostrei aqui na aula, põe no chão, faz uma fita reta. E fala para ele passar o pezinho em frente do outro. Você apoia ele, né, porque está perdendo equilíbrio, mas para ele poder andar em cima daquela linha. Tá? Ou se não, você faz, por exemplo, tipo pegadas no chão, você pode desenhar com giz, qualquer coisa. Ou bolas, né, bolinhas no chão, desenha a bolinha, e fala assim, pai, pisa em cada bolinha, vai, pisa numa, pisa noutra, pisa noutra, pisa noutra. Ele vai recuperando esse equilíbrio. Aí você vai aos poucos soltando o braço dele. Se você vê que ele vai começar a pender, você segura. Então você ajuda na psicomotricidade, na questão do equilíbrio dele. Tá? Isso é bacana. Simples, ele vai, né? Coisa simples que ajuda. Isso ajuda muito. E tem muito cuidador que não faz isso. Então isso é uma boa fazer, igual eu mostrei aqui agora, né, na imagem lá da fita adesiva no chão. Tá? Mais alguém, meninada, quer perguntar alguma coisa aí? Não. Tranquilos? Então tá bom. Sim. Vou desativar aqui. Bom, eu vou dar um tempinho de 10, 15 minutos para vocês aqui, tá? Eu vou preparar outra aula, eu vou converter essa daqui. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Pode demorar um pouquinho, mas daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo para participar, beleza? Não esqueçam de ligar o microfone para vocês me ouvirem, tá? Toca lá no ícone verde, toca naquela mensagem que aparece lá, redes móveis ou Wi-Fi, tá bom? Que aí eu ligo o microfone de vocês. Então até daqui a pouco, meninada.